Dia Internacional dos Museus, trouxemos um museu para a rua e vamos fazer uma visita por Alfama, por esta Alfama do Santo António, que está ligada aos fadistas, aos marinheiros, a alguns bandidos e sempre ao Santo António. Começamos aqui no Largo de Chafariz dentro, e Chafariz dentro por causa deste chafariz, também conhecido como Chafariz dos Cavalos, devido às cabeças de cavalo que eram as bocas do chafariz, e falamos também de uma cidade, ou de uma Alfama, que é muito inclusiva e muito abrangente, ou seja, desde sempre Alfama foi um misto de população, um grupo muito diferente desde o início, que todos habitavam aqui, também devido à presença do rio muito perto. Em época árabe, os judeus, também algumas comunidades cristãs de moçárabes, habitavam este espaço todos em conjunto, ou seja, há esta diversidade e esta depois vai dar uma mistura de gentes aqui em Alfama. Após a conquista ou a reconquista, a cidade vai se transformar, esta zona vai continuar ligada ao rio, ligada àquilo que mais tem, que são águas, que é água corrente e águas boas, como se diz, e como quer dizer a origem do nome do bairro, o Al-Hama, de Alfama. Não podemos falar de Alfama sem falar de fados, aqui também há muitos fadistas, também temos a presença deles muito marcada e a presença das casas de fado. Quando os cristãos entram na cidade, ou reentram na cidade, o que vamos ter é uma reorganização de todo este espaço, ou seja, por mando de Dom Afonso Henriques, vão ser instaladas novas paróquias, e estas paróquias vão, de alguma forma, mudar a vida aqui no bairro. Mais tarde, a partir do século XV, este bairro vai crescer exponencialmente em termos de população, devido à atividade marítima portuguesa, ou seja, todas as atividades marítimas vão estar muito ligadas ao bairro. Os calafates, os barqueiros, os moços de frete, etc, vão se fixar aqui, e nesta zona, porque Alfama tem duas zonas das antigas freguesias, São Miguel, o sítio onde estamos, e Santo Estevão, onde havemos de passar. Estas duas zonas, apesar de serem do mesmo bairro, acabam por ser um bocadinho diferentes, porque esta zona de Alfama mais popular, mais do povo, sempre fora de muros, fora da muralha árabe, e a zona de Santo Estevão, um bocadinho mais aristocrata, no fundo, com espaço para construir palácios maiores. No entanto, vai ter os dois tipos de habitação, a habitação de palácios e a habitação mais popular, e portanto vai ter a mistura e a convivência entre uma classe mais aristocrática e uma classe mais popular. Em relação ao chafariz, onde estamos, ele foi fundado, ou os primeiros registros aparecem em 1285, seria o sítio onde se vinham abastecer de água, ainda bem há pouco tempo, há pouco mais de um século, os aguadeiros vinham aqui buscar água para depois distribuir pelo resto da população da cidade. Portanto, esta zona, este largo, que no fundo é um rocio de Alfama, continua a ter esta vivência do bairro e que toda a gente vem aqui, que era o que acontecia desde sempre. Vamos seguir a nossa visita em direção ao Santo Estevão. Obviamente vamos passando e vamos mostrando alguns pontos de destaque, a começar pela Parreirinha de Alfama, a casa de fado ou restaurante de Argentina Santos, uma das grandes fadistas da nossa praça e que sempre esteve muito ligada aqui à Alfama. Como eu tinha falado, então, a Parreirinha de Alfama, aqui no Beco do Espírito Santo, uma das casas de fado mais antigas, na realidade dos anos 50, e que foi propriedade da Argentina Santos, que faleceu há menos de um ano, e que tem uma história curiosa. Ela foi cozinheira aqui, começou depois por ser fadista também aqui, entretanto casou e o primeiro marido não achava muita graça a ela cantar, deixou de cantar, passou só a gerir e a estar na cozinha do restaurante. Casa, quando se divorcia, volta a cantar, entretanto casa a segunda vez e acontece exatamente a mesma coisa. O marido não gostava o segundo marido também não gostava que ela cantasse, ela para de cantar e só quando fica outra vez sozinha é que vai voltar a cantar e tornando-se um pequeno ícone do fado, e do fado nacional, mas também do fado aqui de Alfama, daquele fado vadio das casas de fado, que é o que se passa aqui na Parreirinha de Alfama.
Chegamos então aqui ao adro da Igreja de Santo Estevão, que foi imortalizado num fado que diz no adro, ou no cruzeiro do adro, houve em tempos fados e guitarradas. O cruzeiro é este, que está aqui ao nosso lado, mas aqui vamos olhar para a Alfama mais marinheira, ou seja, a partir do século XV, XVI, quando os marinheiros tomam, ou os marítimos, que é o nome correto, tomam conta do bairro, o bairro vai crescer muito. As casas, apesar de manter a malha urbana medieval e árabe, vão crescer e já temos todas as paróquias instituídas. Esta de Santo Estevão, que nasce originalmente de uma comunidade paroquial, de uma comunidade cristã, e que depois vai, no século XIV, dar origem a uma igreja paroquial, a Igreja de Santo Estevão. A paróquia de São Miguel, ainda do século XII. Mais atrás haveria a paróquia de São Pedro, que entretanto desapareceu com a reorganização paroquial da cidade, passou para Alcântara e passou a ser São Pedro em Alcântara em vez de São Pedro em Alfama. Outras paróquias vai acontecer isto, São Jorge, mais perto da Sé, mas aqui nesta zona vamos ter bastantes paróquias. Para além de São Miguel, de São Pedro e de Santo Estevão, vamos também ter a paróquia do Salvador, um bocadinho mais à frente, a paróquia de São Tomé, a paróquia de Santiago. Portanto, toda esta organização paroquial e toda esta lógica paroquial, diferente daquela que nós temos hoje, mas também para servir a população cristã, porque havia necessidade de deixar essa marca. No século XV, XVI, quando Alfama é, no fundo, uma zona de marinheiros, a vida marítima ligada ao rio, ligada aos descobrimentos, não é exclusiva de Alfama. Outros bairros isso acontece, na Bica, Madragoa e mais para a frente, com o evoluir do tempo, outros bairros e o crescimento da cidade, outros bairros vão ter também esta vida marítima. Aqui em Alfama é obviamente das primeiras, por ser a parte mais antiga e por ter esta ligação ao rio. O chafariz dentro de onde viemos, por exemplo, estava praticamente em cima da praia, como toda aquela zona ribeirinha, estaria também ela em cima da praia e, portanto, imaginem a vida marítima. Há por isso necessidade de instalar alguns equipamentos. Um deles, um hospital, o primeiro hospital provavelmente que existia aqui na Rua dos Remédios, na freguesia de Santo Estevão, lá perto do chafariz dentro. Outro hospital vai nascer na Porta da Cruz, mais para o lado de Santa Apolónia, também ligado à vida marítima. Estes hospitais eram destinados a funções específicas, por exemplo, os pescadores de chincheus, que eram os pescadores de alto mar, tinha 10 camas, por exemplo. Portanto, todas estas funções ligadas com a vida marítima vão nascer aqui em Alfama. Com Dom Manuel e com o crescimento da atividade marítima vão também nascer os grandes edifícios de apoio à navegação e de apoio à navegação e à expansão portuguesa, e portanto aí também vão começar a chegar ainda mais pessoas e portanto há um pico aqui de população a partir deste século XV, XVI, que está ligada à expansão marítima, mas que vai transformar a Alfama e pôr a Alfama dos marinheiros, que muitas vezes se fala disso, deixando para trás a Alfama mais mourisca. Vamos avançar para o Convento do Salvador. Chegamos aqui então ao Convento do Salvador e ao Palácio do Salvador. O Convento do Salvador é atualmente o Centro Cultural Dr. Magalhães Lima, o sítio ou a coletividade onde se organiza a Marcha Popular da Alfama. Esta Marcha Popular da Alfama tem muita tradição, desde os primórdios das marchas, que a Alfama é uma das marchas que desfila. Aqui sobressai o tal bairrismo já mais atual. Este bairrismo leva, de alguma forma, alguma defesa daquilo que é a cultura do bairro e daquilo que é a defesa dos valores do bairro e que às vezes pode levar a algumas quesílias entre os moradores daqui e os moradores de outros bairros que aqui tentam entrar, principalmente no mês de junho e principalmente em Alfama. Este Convento do Salvador originalmente começa por ser uma casa de recolhimento de mulheres, depois passa a ser um convento dominicano de mulheres também. Mais tarde o Centro Cultural Dr. Magalhães Lima
vai ficar com este espaço e, portanto, aqui há também de que falar daquilo que são as coletividades no bairro. A Alfama tem muitas coletividades, tem o Adicense, o União e outras, o Corvense e outras coletividades do bairro que têm uma função não só em relação àquilo que é a parte recreativa dos moradores aqui do bairro, mas também há alguma defesa, por exemplo, do património fadista, que acontece muito nessas coletividades. O Adicense, por exemplo, ainda tem noites e tardes de fado, outras coletividades do Tarão. Sempre que há competições de fado também os fadistas de Alfama estão presentes. Aliás, há muito esta presença fadista aqui em Alfama. Ainda os mitos mais associados a uma marginalidade, a uma certa marginalidade. Aqui, por exemplo, os mitos de que os assaltantes do 28 antigamente moravam todos em Alfama, de que era muito difícil entrar aqui porque isto era um bairro muito difícil. Estes mitos que se criam à volta dos bairros têm muito a ver com aquilo que é o bairrismo do próprio bairro, ou seja, apesar de estar no meio da cidade, ser o centro da cidade, este bairro funciona também como uma pequena aldeia fechada, como todos os outros bairros mais populares e mais antigos da cidade. Vamos agora continuar o nosso percurso e fazer aqui a transição de Alfama para a Mouraria, ou seja, vamos passar a fronteira daquilo que é um bairro popular para o outro bairro popular. Aqui ao Mirador de Santa Luzia, de onde podemos ver para lá de toda a extensão do estuário do Tejo e do Rio. Podemos ver também a Igreja de São Miguel, aqui mesmo à nossa frente, virada para o sul. Neste caso nós estamos de costas para a Igreja, e a Igreja de Santo Estevão, onde estivemos, e aqui temos uma noção melhor de porque é que esta Alfama é dos marinheiros, ou seja, percebe-se bem a visibilidade e a extensão da frente do bairro toda ligada ao rio. Neste Alto de Santa Luzia há também uma igreja, a Igreja de Santa Luzia e São Brás, que para além da função paroquial, ou da função de assistir as pessoas que aqui viviam, tem também a função, desde sempre, de ser a sede da Ordem de Malta. Esta igreja tem dois pormenores engraçados, que são dois painéis de azulejos de épocas diferentes de Lisboa, por acaso épocas em que nós retratamos. Vamos agora avançar em direção à Mouraria, vamos atravessar ali um bocadinho da franja do castelo, e vamos começar a perceber também esta presença do Santo António, que até aqui ele está presente em quase todas as casas de Alfama, há sempre um Santo António, mas há também muitos registros de Santo António, uma vez que Santo António é o protetor da família e, portanto, há essa invocação, as famílias a pedirem a proteção ao Santo António. Isso vai aparecendo pelas casas de família de Alfama. Nós agora vamos passar na Rua do Milagre de Santo António, os vários milagres que ele foi fazendo, um deles está ali registado naquela rua. Chegamos então aqui à costa do castelo, saímos da Rua do Milagre de Santo António, neste sítio onde era a Porta da Alfofa, uma das portas da muralha antiga da cidade, a muralha medieval da cidade, e que faz um bocadinho esta fronteira entre aquilo que era Alfama e o castelo e a Mouraria.
A Mouraria, um bairro fundado também na Conquista, ou na Reconquista, a terra, o sítio por excelência onde estavam os mouros, mas que vai ter também uma vivência muito bairrista, a partir de certa altura muito ligada também ao fado e àquilo que são as histórias do fado e de alguma marginalidade aqui mais assumida em relação ao fado. Descendo a Costa do Castelo, vamos chegar ao coração do bairro da Mouraria, aquilo que é a Rua das Farinhas, a Igreja de São Cristóvão. Chegamos então ao sítio da Achada, aqui na Mouraria. Este largo é um dos sítios icónicos da cidade, especialmente aqui do bairro. É talvez o sítio com a melhor estrutura pré-terremoto que nós podemos observar de como era efetivamente a nossa cidade. Aqui, já bairro da Mouraria, vamos descer para São Cristóvão e para a Rua das Farinhas. Chegámos então aqui a São Cristóvão, esta igreja, que também tem origem na fase, a paróquia tem origem na Reconquista. No entanto, ainda antes da Reconquista, haveria aqui uma comunidade cristã moçárabe de Santa Maria de Alcamim, que é a origem do sítio e da igreja. Aqui na Mouraria percebemos que temos outro tipo de arruamentos. Nesta zona mais vamos tendo alguns palácios, a estrutura urbana continua a ser aquela estrutura medieval. Mais à frente vamos ter a paróquia de São Lourenço e também de Nossa Senhora do Socorro, que são as paróquias aqui do bairro da Mouraria mais presentes no interior do bairro. Não podemos falar da Mouraria sem falar do fado e sem falar aqui nas escadinhas de São Cristóvão temos um painel que retrata uma série de fadistas com especial destaque ao fadista mais amado, digamos assim, do bairro da Mouraria, Fernando Maurício, que também já não está entre nós, mas que é, ou que representa aquilo que é o fado vadio na sua total extensão e na sua naquilo que é o fado vadio para quem vive esta coisa do fado mais acerrimamente. Este fadista representa quase todos os fadistas que ainda não gravaram discos e que têm essa vontade de ser fadista, de viver como fadista, até porque isto de ser fadista é mais um modo de vida do que propriamente uma profissão, naquilo que alguns dizem. Vamos sair aqui para o Santo António, que é um elemento de ligação de todos estes bairros e estes sítios por onde andámos hoje. Há esta devoção ao Santo António, que não só se vê naquilo que é a tradição popular, as festas, as marchas de Santo António, os arraiais de Santo António, mas também naquilo que é a devoção, a procissão, o culto. Aliás, é nestes bairros, provavelmente, que nasce o culto a Santo António de uma forma mais acérrima e que se propaga pelo mundo inteiro. Nós costumamos dizer nos programas do Museu de Lisboa, Santo António, que se houvesse um padroeiro para os fadistas, seria com certeza o Santo António, e por isso vamos visitar a igreja e o Museu de Santo António.
E chegamos aqui então ao Largo de Santo António, ao Largo de Santo António da Sé, onde está a Igreja de Santo António, que no fundo é o elemento que faz esta ligação com todas estas gentes que sempre habitaram Alfama e a Moraria. A Igreja de Santo António, que está muito ligada àquilo que é a tradição do culto de Santo António, nomeadamente o tostãozinho para o Santo António, que começou para reconstruir a igreja. Outra das tradições que cada vez vamos tendo mais na cidade, e este ano também vamos voltar a ter, os tronos de Santo António, muito populares nos bairros e nos sítios por onde andamos, também a imagem do culto de Santo António. Vamos agora para o Museu de Lisboa Santo António, que faz parte daquilo que é o Museu de Lisboa. Para além do Museu de Lisboa Santo António, temos também o Teatro Romano, a Casa dos Bicos, o Torreão Poente e o núcleo sede, que é o Palácio Pimenta no Campo Grande. Vamos então para o Santo António. E chegamos ao Museu de Lisboa Santo António, o fim do nosso percurso. Deixo-vos o desafio de visitarem os núcleos do Museu de Lisboa e o núcleo de Santo António do Museu de Lisboa, para saberem mais sobre esta tradição popular das festas de Santo António e da devoção a Santo António, mas também para saberem mais sobre a vida e a presença de Santo António no mundo.